Tenho medo de me arrepender do tamanho da prótese. Isso é uma dúvida muito comum de muitas mulheres que pensam um dia colocar a prótese de mama e nós vamos resolver ela completamente hoje. Olá, sou o Dr. João Maximiliano. Eu espero nesse vídeo te aconselhar e te conduzir a ter uma tomada de decisão mais tranquila com a gente ou com o seu cirurgião plástico quando for definir o tamanho da sua prótese. A primeira questão é sempre alinhamento de expectativas. Isso faz parte do primeiro pilar. A gente desenvolveu um método que se chama método 5 pilares, onde a gente faz um processo gradual para chegar no implante ideal para o corpo daquela paciente. E o primeiro pilar é alinhamento de expectativas, onde toda cirurgia plástica é importante eu saber o que você deseja, mas você também entender o que eu posso te entregar para o teu caso. Então isso vai de uma análise anatômica da paciente. Não existe mais aquele papo de consulta, a paciente escolhe a prótese ou a prótese do tamanho de uma amiga. Isso não existe, pessoal. Cada corpo é um corpo, né? A não ser que a paciente seja gêmea, e mesmo assim a gente teria que olhar se o tórax é igual, se o desejo é igual. Então muda muito. Uma prótese de 250 pode ser gigante para uma paciente e pode ser muito pequena para outra. Então a gente precisa entender isso, passar para vocês uma informação sólida dos tipos, estudar o corpo de vocês, medidas e mostrar exemplos de casos que a gente já realizou. Isso que eu faço com os pacientes. A gente vem, faz uma análise, faz uma simulação 3D que não é nenhuma promessa de resultado, mas precisa imaginar um resultado próximo do que a gente pode entregar para o corpo de vocês, baixando a expectativa algumas vezes, aumentando a expectativa outras vezes, e depois a gente olha casos reais para ter uma ideia se isso é parecido ou não. E para simplificar ainda mais esse processo, de eu entender o que vocês querem e eu também ver se eu consigo entregar aquilo, eu desenvolvi um método dos graus de marcação. Então ele vai de 1 a 4 e tudo se define quão arredondada você quer sua mama. Então tem pacientes que querem usar uma prótese proporcional e natural. Tem pacientes que querem ela realmente proporcional, claro, mas muito desenhada. Isso vai de 1 a 4. Então aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente o grau 1, né? Então aqui tem esse texto onde a gente definiu o que é mais ou menos assim, o que você deve pensar se você quer um grau 1. Esses desenhos a gente desenvolveu, claro que não é um desenho definitivo, mas uma base para você ver quanto de sombra tem medial. Então o grau 1 normalmente é 25% de sombra, é só um preenchidinho aqui no meio. Já o grau 2 tem essas outras características aqui e o grau de marcação é 50%. Então o que acontece? A paciente com qualquer roupa, ela pode esconder muito bem as mamas, mas se quiser usar um decote, ela tem essa marcação presente, usando um biquíni, uma marcação. É aquele caso da paciente que tem uma mama, a gente olha, parece bem firme, mas até fica na dúvida se tem prótese ou não, porque é tão bonita, é tão desenhada para ser realidade, mas ao mesmo tempo tá bem natural. Né? A grau 3 já é uma mama 75% desenhada. Então ninguém nasce com uma mama 75% desenhada, né? Quase redonda. Tem o finalzinho ali em cima que não é. Então esse é o grau 3. Tá aqui as especificações, né, do nosso método. Esse método veio para ajudar vocês, também para ajudar colegas a conversarem com seus pacientes. Vocês podem levar esse método para os colegas. Às vezes eles não entenderam, às vezes a paciente diz que quer natural, proporcional e escolhe o grau 4, que tá aqui as especificações 100% de marcação. Então tudo bem, isso pode ser proporcional, pode não ser vulgar, como algumas pacientes fazem, mas não é natural, porque ninguém nasce com uma mama arredondada 360%. Então, são esses tópicos que é importante vocês pensarem com o seu cirurgião, até porque às vezes a paciente sempre pensa que colocar prótese é igual aquela menina que é reta e coloca uma prótese e fica bem desenhada. Mas muitas vezes tem uma mama pesada, e essa mama esconde muito da prótese. Então tudo isso tem que ser falado antes para não gerar uma frustração. Expectativa tem que estar alinhada e tem que ser alinhada antes da cirurgia na tomada de decisão. Então muitas pacientes vêm aqui querendo prótese e a gente conversa, eu mostro, né, como é que ficaria uma prótese nela, ficaria totalmente escondida, mas olha, doutor, na verdade o que eu mais quero é ter uma mão mais leve, mais alta, um pouco mais firme também, claro, e acabam fazendo sem prótese. E aquelas pacientes eventualmente que querem bem desenhada, tudo, a gente tem que evoluir, claro, com prótese, mas a gente tem que estar tentando entender, né, o que a gente vai poder entregar pelo corpo. E no final das contas é isso, pessoal. Análise, planejamento, estudo do seu corpo e entender o que a gente pode entregar. Graus de marcação, base mamária aqui, ó, da lateral desse ossinho que se chama externo, a linha axilar anterior, que é a linha da axila aqui. Isso é a base mamária. Então a gente tem que medir isso para ver o seu tórax. Às vezes tem de um lado que é 12 e do outro lado é 13. O importante é planejar anatomicamente, ir num cirurgião que tenha consistência nos resultados. Hoje com a rede social isso ficou muito legal, porque vocês podem acompanhar muitas pacientes, acompanham 2, 3 anos até operar com a gente, né? Muitas pacientes que vêm de outros países, enfim, de outros lugares bem distantes do mundo, acompanham bastante porque elas ficam ali olhando. É muito longe para eu ir, mas não adianta, todo dia ele entrega uma cirurgia muito bonita e elas vão ganhando segurança, né? Então procure um cirurgião que passe a confiança, passe segurança para vocês e alinhe bem a expectativa antes da cirurgia. O momento de definir é antes e não depois.
Max, vamos gravar? Tá, vamos gravar. Mas daí é propaganda do Ocberg, né? Brincadeira, pessoal. Só que eu tinha esquecido de pedir pra vocês, né? Siga o canal, compartilhe, curta esse vídeo. Nos ajuda demais a nos manter animado, né? Pra seguir produzindo. E até pro YouTube reconhecer como um vídeo legal e indicar pra outras pessoas, outras mulheres que podem ser beneficiadas. Até mais, continuar no meu açaí aqui.